Olá, sejam bem-vindos a Lux. Esse é o primeiro vídeo desse canal Mago Lúcifer, tá? É assim que eu denomino. Vamos aqui falar sobre luciferanismo, ocultismo, bruxaria e quimbanda luciferiana, na qual faço parte. E vou estar aqui transmitindo alguns conhecimentos, esclarecimentos sobre diversos temas. Então, já para você deixar o like nesse projeto, deixa o like, compartilha, que é um projeto de gnose, é um projeto de espiritualidade, é um projeto para quebrar tabus e levar essa luz luciferiana, a luz do conhecimento, do misticismo, do ocultismo a todas as pessoas. Então, conto com você para participar aqui. Vamos começar? Então, vamos aqui, deixa eu tomar um pouco d'água para começarmos, né? Água é sempre bom. Então, esse é o vídeo 1, tá? Todos os vídeos eu vou começar falando, numerando, até para você mesmo não se perder, tá? Então, eu vou estar lançando os vídeos aqui todos os dias, tá? Sobre diversos assuntos, sim, dentro do luciferanismo, quimbanda luciferana e ocultismo, tá? Então, sempre vou estar colocando, sempre vai ter. Então, se você é de uma outra vertente, não sou luciferiano, não sou quimbandeiro, então eu sou mandista, então vou passar situações aqui de ocultismo, de bruxaria que vai estar dentro, tá? Vamos agregando conhecimento, tá? E toda vez que tiver algum vídeo que eu falar de algum Exu, se eu falar de alguma prática mágica, uma filosofia, uma gnose, se você quiser colocar seu depoimento aqui, tá? Também de suas práticas, seja bem-vindo, tá? Mas venha em paz, que Lúcifer ilumine os caminhos, tá? Vamos falar aqui, ó, vídeo aula, a vídeo, coloca com Lux, tá? Lux 1, vídeo Lux 1, aí a gente vai colocar, tá? Lux, vem do latim luz, tá? Lux ferri, né? Que é o portador da luz, tá? Lúcifer é portador da luz, é um deus romano, tá? Mas vamos falar sobre isso, vamos adentrar aqui o que é luciferianismo, tá? Luciferianismo é uma espiritualidade, é a espiritualidade e filosofia, colocando Lúcifer como Deus ou como arquétipo de evolução e revolução, tá bom? Esses dois tipos aí, com evolução e como revolução. Tem uma diferença nessas duas palavras. Então, assim, o luciferianismo, ele vem de Lúcifer, óbvio, tá? E assim, começando já, Lúcifer não é diabo. Diabo é uma criação da cristandade, da Igreja Católica na Idade Média, tá? E foi inserida no contexto mitológico e folclórico dos protestantes, sim, os evangélicos, né? Como se autodenominam alguns, outros nem tantos, né? São divididos em pentecostais, enfim. Também tem protestantes ortodoxos, também como anglicanos, enfim. Não vou colocar aqui calvinistas, né? O luciferianismo, ele provém de Lúcifer, que é Deus da luz, tá? Aí você me disse, poxa, mas Lúcifer é um anjo caído? Então, eu te digo que não. E nunca foi falado isso em nenhuma sagrada escritura, nenhum autor do texto sagrado da Bíblia, tá? Coloca entre aspas, porque para mim não é sagrado. Eu não sigo a Bíblia, então a Bíblia para mim não é sagrada. Não me dá o direito também de desprezá-la ou menosprezar quem tem como sagrado, não há problema nenhum. Tá? Por exemplo, eu sou quimbandeiro, não sou da Umbanda. Não vou desprezar os fundamentos da Umbanda, mas eu não vou seguir os fundamentos da Umbanda, ok? Devemos ter uma consciência muito grande disso. Infelizmente, no nosso país, no nosso meio, a pessoa sempre polariza. Tá? Ou uma coisa boa demais, perfeita, e a outra coisa é totalmente demonizada. Tá? Enfim, o diabo foi criado, por exemplo, a palavra diabo não existe, não foi criada na Sagrada Escritura. Nenhum dos livros da Bíblia, do Evangélico, diabo não. Existem os chamados demônios, tá?
Vamos falar dessa palavra, da corruptela da palavra demônio, ok? Então, assim, diabo, ele vem de uma corruptela da palavra diabolos, tá? Que é do latim diabolos, que é basicamente uma comunicação confusa, briga, desentendimento. Então, quando você está discutindo, você está tendo uma conversa diabólica. Nossa, é isso mesmo, tá? Diabolos, se preocupe, diabo, ok? Por causa da Inquisição, né? A Santa, vou fazer muitas aspas aqui. A Inquisição, né, foi a caça às bruxas, né? Uma mulher com um cabelo ruivo era enforcada de jeito, né, muito cruel mesmo, com requinte de crueldade. Eles pegavam, enforcavam a pessoa com uma pedra e colocavam. Se ela fosse até o fundo e não voltasse, ela era boa. E Deus vai ter um bom lugar. Por acaso, se arrebentasse a corda ou afrouxasse ela voltasse, é uma prova da bruxaria e queimava ela. Que maravilha, né? A mulher morreria de qualquer forma. Entende? Então ele pegou a questão dessa corruptela de diabolos, tá? Para caçar diabos. É isso aí mesmo. Vamos voltar para Lúcifer. Então, mas está escrito Lúcifer na Bíblia. Então, esse é o problema. Quando a Bíblia foi escrita, ela foi escrita chamada na tradução da Septuaginta. A Septuaginta, ela mais nada é do que a versão dos 70. Eram 70 sábios, estavam no cativeiro de Babilônia, no período do imperador Nabucodonosor, né? Rei Nabucodonosor, né? Porque é o rei da Babilônia, mas por consequente, imperador, gente, ele consiste no quê? De vários reinos que não fazem parte da sua terra natal. Tá? Então, como Roma é um império, por quê? Porque ele dominava outros territórios, como Jerusalém também, Alemanha, Grã-Bretanha, enfim. Então, mas, enfim, ele é considerado rei, está escrito rei, vamos colocar rei, tá? Eu considero ele como imperador, mas vamos lá. Então, o imperador Nabucodonosor, tá? Ele tinha o povo judeu, estava no cativeiro. E o povo judeu, ele fazia a transmissão dos salmos, dos provérbios, de toda a Torá, que é o Velho Testamento. Jesus não tinha nascido nessa época, né, gente? Devemos ter fazer uma linha cronológica. Esses 70, em vista do que estavam no cativeiro e não estava mais podendo fazer essa transmissão oral, por exemplo, a transmissão oral das religiões iorubás na África, até pouco tempo atrás, até a escravidão, fazia a tradução, fazia a transmissão, perdão, dos ensinamentos iorubá em forma oral, e não escreviam. Como que eles faziam isso, mago? Então, eles sentavam na fogueira e contava as histórias de todos os orixás, da formação do mundo, da magia, de cada elemento característico de cada deidade. É isso mesmo. A mesma forma também eram os semitas, eram os hebreus. Só que quando eles ficaram presos e começaram a escrever, então eles viam que tinha uma necessidade de compilar, tá, todos os ensinamentos, ok? Então eles compilaram os 70 sábios. Por isso que é a tradução do Septuaginta. Aí existem controvérsias dizendo que já existia a escritura nessa época e eles apenas traduziram, colocaram tudo junto, enfim. Mas a primeira e identificada tradução escrita da escritura do Antigo Testamento, que é a Torá, é pela versão da Septuaginta, que é dos 70. O que aconteceu? Aconteceu ver Jesus e tudo mais. Quando Jerônimo, conhecido como São Jerônimo, anos 300 e alguma coisa, eu não vou lembrar a data exatamente, ele traduziu do aramaico para o latim. Essa transliteração das Sagradas Escrituras é conhecida como a Vulgata. Por quê? Porque o latim ele é conhecido, dito como língua vulgar. E vulgar, gente, não é coisa de bandido, não é coisa de prostituta. O termo vulgar, ele vem do latim, porque o latim é uma mistura.
Então a vulgaridade, na verdade, é uma mistura, tá? Enfim. Então, quando ele traduziu alguns textos bíblicos, ele traduziu um texto no qual Ciro, a Bíblia fala de Ciro, lê o texto todo. O problema das pessoas que leem a Bíblia, isso eu falo pastor, padre, enfim, ela pega apenas uma parte, mas ela não pega o contexto. Quando alguém escreve, ela escreve de alguma coisa. Então na Bíblia é muito famoso, gente, fala assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não quer dizer que Deus vai te dar tudo, não. Lê o resto que você vai entender. Estou dando um exemplo. Entende o que eu estou te dizendo? Então, num dos textos bíblicos, fala de Ciro. E ele fala basicamente assim, eu ia pegar uma Bíblia para ler, mas não tem mais Bíblia, né, gente? Eu ia pegar a Bíblia, não vou pegar uma Bíblia aqui não vou comprar uma Bíblia para ler para vocês e depois, né? Quem quer comprar a Bíblia, vai comprar a Bíblia. Uma pessoa vai fazer o melhor uso dela. Eu tenho outros livros. Então, numa das partes da Bíblia, Ciro, fala de Ciro, ele refere Ciro como um serafim que andava no Éden. Ele fala assim, ó, tu eras a estrela da manhã. Quando São Jerônimo foi traduzir essa parte, o que ele fez? Ele fez uma ligação de figura de linguagem, de arquétipo, que a estrela da manhã é Lúcifer, é o deus romano. Então, Jerônimo vivia na época que os deuses romanos eram muito fortemente cultuados. E Lúcifer era cultuado, como hoje, né, voltou a ser cultuado, né? Nunca deixou de ser cultuado, né? Mas ele era cultuado. Assim, mas por que ele colocou Lúcifer? Por que não colocou só a estrela da manhã? Então, todos os deuses romanos e gregos, eles têm uma correspondência energética planetária. Vou explicar. Mercúrio, o planeta Mercúrio, ele é dedicado, consagrado ao deus da comunicação. Sabe por quê? Porque ele é o primeiro planeta depois do Sol. Ele é o que mais perto dos deuses. E Mercúrio é o mensageiro dos deuses. Ele é um deus romano com esse nome, e como deus grego é Hermes. É o mesmo, apenas com talvez na verdade, mitologicamente, mesma coisa. Historicamente, da mitologia, mesma coisa. Mas mesma propriedade de funções e características, tá? Hermes, filho de Zeus, tá? Que é Júpiter. Enfim. Mesma coisa Marte. Hoje é dia de Mercúrio, aliás. Estou falando isso quarta-feira, dia de Mercúrio. Miércoles, em, em hispânico, em castelhano. Miércoles, que vem de Mercúrio. Entende? Então, Lúcifer ele era é correspondente à estrela d'alva, que é a estrela da manhã. E que estrela é essa? É basicamente e simplesmente o planeta Vênus, que é a primeira estrela que aparece quando anoitece e é a última que se apaga quando o Sol nasce. Então, entre todos os astros, é o mais brilhante. É a estrela da manhã. Na mitologia grega, ele é considerado gêmeos. É Ósforo e Hésper. No romano, é Ósforo e Vésper. Porque quando você refere a uma situação que passa à tarde, por exemplo, quem está concursando ou fazendo uma faculdade à tarde, ela fala o horário vespertino, é o horário correspondente a Vésper, o deus o entardecer, Vésper, que é Lúcifer. Então, como os romanos eram pagãos, como eu sou pagão, eles correspondiam a força de um deus a uma força de um astro. Tá? Depois podemos falar mais sobre isso, sobre magia planetária, mais para frente, tá? Então, o que acontece? Quando ele viu a palavra estrela d'alva, estrela da manhã, ele é Lúcifer. Porque o planeta, ele é a correspondência dessa energia. Então, esse planeta é a própria divindade representada no cosmos. Entende?
Então, quando ele traduziu, ele não fez nem na má intenção. Creio eu. Ele fez na intenção de mostrar melhor que Ciro é Lúcifer. E Lúcifer é o portador da luz. Tá? Então, Lúcifer, ele começou a ser demonizado. Outra palavra. Também vamos falar mais sobre a questão de demônios, de daimons. Em outro vídeo não vai ficar muito grande. Ok? Estamos aqui para vídeos curtos. Vou fazer até 20 minutos, tá? Então, essa questão do Lúcifer aparecer na Bíblia é uma questão posterior. Quem fez não quis falar Lúcifer. Não quis correlacionar Lúcifer, porque Lúcifer é um deus. E anjos faz parte da egrégora de Yahvé, Jeová. Entende? Então, Lúcifer nunca foi correlacionado em nenhuma escritura antiga a Yahvé. Então, por consequentemente, ele não é um anjo caído. Porque ele nunca foi anjo. Ele sempre fez parte de panteões de Deus. É a mesma coisa você falar que Afrodite, a mesma coisa falar que Zeus, a mesma coisa falar de Apolo, que é um anjo. Não, é um erro de interpretação que foi feito. Quando foi traduzir, ele traduziu a estrela, em vez de colocar a estrela da manhã, ele colocou Lúcifer. Em outras traduções atuais, não existe a palavra Lúcifer relacionada a Ciro. Ele fala só a estrela da manhã mesmo. Mas o Lúcifer é a estrela da manhã, de mesma forma. Entende? Continuando, vamos falar. Então, o luciferianismo, ele é a espiritualidade, filosofia, em torno da figura de Lúcifer, que basicamente é um deus de luz. E esse arquétipo dessa divindade está em todas as civilizações do mundo. Povo asteca, povo inca, romano, grego. Na mitologia nórdica, temos Freyr, o deus da fartura, da prosperidade, do entardecer. Em Roma, Lúcifer, na grega, Prometeu, aquele que traz o fogo dos deuses, que é o fogo do conhecimento, da magia da astrologia. E foi castigado por Deus, acorrentado, colocado uma águia para comer seu fígado toda manhã. Libertado por Hércules. Também uma figura também de Lúcifer, mas vamos falar isso posteriormente, ok? Então o luciferianismo é isso. Existem duas correntes de luciferianismo: o ateísta e o teísta. O ateísta, a palavra fala ate, que ateu, separado de divindade, são os ateus. Pô, mas o ateu, ele cultua Lúcifer? Ele não cultua, mas um ateu, ele pode ser um luciferano, no que se diz, ele tem como símbolo, como um arquétipo, a figura do conhecimento, da luz, da liberdade, que é Prometeu, que é Lúcifer. Então, um ateu, sim, ateu pode ser um luciferano, tranquilamente. Um ateu não pode ser cristão, mas pode ser um luciferano, tranquilamente. Na verdade, o que mais tem, hein? Porque ele busca um conhecimento, ele busca transcender os limites dele, com a luz da razão, com a luz do conhecimento, com a luz da gnose. Vamos falar mais um pouco sobre isso. E tem o luciferianismo teísta, que busca, fiz uma colinha, que busca por meio da gnose, que é conhecimento. Gnose é conhecimento. Da magia luciferiana, obviamente, do tarô, do oráculo, da cabala draconiana, não a cabala, né, usada pelos judeus, né, que na verdade a cabala tem origem na Suméria e Egito. Os hebreus
copiaram das antigas civilizações, tá? Da magia vermelha, que é a magia sexual, isso, uma das maiores magias, se não é a mais poderosa, é a magia sexual. Tem um detalhe que eu quero já falar sobre, vamos falar sobre magia sexual, sim, mas é o seguinte, antes de qualquer coisa, isso aqui vai ficar e as pessoas vão buscar sobre isso, esse tema, não se faz magia incorporada com nenhuma entidade, nem Exu, nem Pombagira, pelo amor de Deus, pelo amor de Lúcifer, pelo amor do povo de Quimbanda. Quem tá a entidade não desce para fazer sexo, não. Vamos falar sobre isso, sobre a magia vermelha posteriormente. Mas já falo já, a magia vermelha é feita consciente, com devido fim, com um ritual belíssimo, fortíssimo e totalmente idôneo. Não devemos comparar, falar de orgias, nem de orgia, que a orgia em si ela tem uma questão pagã. Na questão de pretextos sexuais, desequilíbrio sexual, mental, emocional, querer fazer uma questão de magia vermelha. Magia vermelha é coisa séria. Tá? Chegar ao estado luciférico, que é o estado de transcendência, que nada mais é despertar do eu superior. Então, fechando aqui, o luciferianismo é a prática espiritual filosófica, também com a Goetia, tá? Que é a magia que trabalhando com 72 daimons da Goécia, que é chamado 72 portões de fogo que nós temos no nosso subconsciente, comprovado por Jung e outros grandes psicanalistas da história. Aliás, a psicanálise veio de luciferianos, como também os maiores inventores também são luciferianos, sim. E teístas, tá? Não só ateísta, não. Teísta. Para buscar o eu superior, que existe aqui, ó, no nosso chakra do plexo solar. Despertar o nosso eu superior, a nossa divindade, a chama divina, essa chama negra do caos que existe em nós. Então, o luciferianismo é isso. Então, o luciferianismo não é o culto ao diabo. E o luciferianismo não é satanismo. Eu vou falar aqui bem breve sobre satanismo, tá? Satanismo, ele é a oposição do cristianismo. Então, por isso que no satanismo existe a missa negra. Então, você já vê que é uma missa negra. Então, você já vê que tem uma correlação, só que num polo negativo da situação. Tem muitas coisas, mas, gente, essas coisas de comer criança, sacrificar virgem, isso é mais coisa da cristandade que outra coisa, né? Vamos ser bem sinceros. Mas, infelizmente, existem muitos satanistas que cometem erros grandes, porque, na verdade, eles nem são satanistas, não são nada. Eles só estão aí para ser anárquicos. Eles só querem bagunçar, promover o caos no mundo e acabou. Nenhum tipo de espiritualidade, gnose, transcendência, nenhum tipo de estudo de evolução espiritual. Então, o luciferianismo é essa prática que leva o homem a despertar seu eu superior para atingir esse estado luciférico, que é o que? É o estado de imbuirmos essa luz divina que existe em todos nós, trazida por Lúcifer, Deus da luz. Então, assim terminamos o vídeo Lux 1 até o Lux 2. Lembrando que aqui hoje falamos sobre luciferianismo e no segundo vídeo vamos falar sobre Quimbanda luciferiana. Agios Lux.